aproveitar, responder a perguntinha colocada aqui no chat, acredito que foi da professora Tânia, sobre a disponibilidade da live. Lembrar a todos que ela ficará disponível aqui no canal, basta que vocês acessem novamente com esse link que vocês utilizaram para entrar na live, e poderão recapitular, além de disponibilizarmos também trechos, tanto no site do GUSO, como em outras ferramentas das nossas diretorias de ensino. Agora, gostaria de fazer outra conexão rápida com São José dos Campos. Eu acredito que esteja conosco aqui a Ellen. Nossa Senhora, com um cabelo impecável. Ellen, muito boa tarde. Passa a palavra para você para darmos início a um novo bloco. Boa tarde, obrigada pela delicadeza. Realmente, os comentários no chat, Mirro, expressam muito bem a pessoa que você é, o encanto. Muito obrigada pela acolhida. É muito bom estar aqui com vocês, é um prazer também tê-los conosco. A gente agradece muito esse momento de grande aprendizado, Gus, muito obrigada. Nesse bloco, nós vamos falar sobre os princípios norteadores do PEI. E as questões são as seguintes, Guso. Como consolidar a pedagogia da presença na formação de nossos jovens? Qual a relação entre a pedagogia da presença e a tutoria no programa de ensino integral? Como trabalhar os valores e princípios da PEI articulados com as cobranças por resultado que as avaliações externas impõem? Então, são essas as inquietações em relação aos princípios do PEI. Eu passo a palavra, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Ellen. De fato, né, Mirro? Cabelo impecável da Ellen. Pessoal, eu vou responder para vocês direto e reto aqui como consolidar a pedagogia da presença na formação dos nossos jovens. Tá? Eu vou fazer um passo a passo, eu vou falar um passo a passo, eu vou até ler aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? Começa sempre com o educador. E começa sempre, deve começar, principalmente quando a gente fala dos princípios, pelo diretor. Tá? Tem que ser de cima para baixo. Um passo a passo de como a gente deve fazer a pedagogia da presença acontecer com um jovem. Tá? Não é muito diferente do que eu vou falar, pessoal. É isso. Isso a experiência me traz, que é desse jeito que precisa acontecer. Não vejo acontecer de forma diferente desse passo a passo, pedagogia da presença. Tá? Trio gestor, estudar pedagogia da presença. Começa pelo trio gestor, começa pelo diretor a estudar. Trio gestor, depois de ter estudado, faz anotações dos pontos mais relevantes sobre pedagogia da presença. De 3 a 6 pontos mais relevantes. Né? Dentro das suas atribuições. Aí que vai começar a acontecer as primeiras coisas interessantes. Cada um vai anotar uma coisa diferente. Vocês vão ver de 3 a 6 coisas diferentes. Aí tem que ter um alinhamento entre o trio gestor sobre isso aí. Porque cada um que lê Pedagogia da Presença vai interpretar de um jeito. Se você ler, ou já vai ler o Pedagogia da Presença, no mínimo 2 vezes você vai ter que ler. Porque não é fácil entender Antônio Carlos Gomes da Costa. E a hora que você começa a entender, é que nem aquele livro Pequeno Príncipe. Você lê uma vez, você entende. Lê outra vez, você entende. Lê outra vez, cada vez que você lê, você entende mais. Tá? Aí, o terceiro passo, trio gestor, depois que estudou, alinhou, fazer formação para os educadores. E é o trio gestor que tem que dar formação para os educadores. E o educador, depois da formação, tem que continuar estudando, para aprofundar o entendimento sobre pedagogia da presença. Aí os educadores, os professores têm que fazer os alinhamentos e colocar lá os seus 3, 4, de 3 a 6 pontos também mais relevantes. Aí tem que ter os combinados de como os educadores vão praticar a pedagogia da presença na escola. Por exemplo, vou falar um exemplo bobo, mas acontece, né? Você está passando no corredor, tem um casal de namorado ali namorando, um passa, fala que está muito legal aquela coisa, e o outro passa, fala que não pode. Pô, um está usando o celular, o outro não está, um fala que pode. Tem que combinar. Pedagogia, um está com bastante dificuldade, autoestima baixa, o outro... Como é que a gente vai cuidar do aluno que está com autoestima baixa? Todo mundo tem que combinar, porque não pode um fazer diferente do outro.
Tem que ter combinado. Aí o trio gestor, depois desses combinados, precisa ver quem está cumprindo os combinados para elogiar e tem quem não está cumprindo os combinados para ajudar. Depois, para a gente ver o resultado de pedagogia na presença, pessoal, tem que ter esse medidor. Tá? Então, os resultados, indicador de maturidade de projeto de vida, quanto que está a maturidade do projeto de vida da escola, quanto está a maturidade de tutoria, de excelência acadêmica, índice de falta dos estudantes. Tá? Por que esse indicador? Indicadores de protagonismo juvenil, quanto que ele é autônomo, quanto que ele é solidário, quanto que ele é competente. Tem indicador lá, tem um vídeo no YouTube, tem 4 vídeos. Maturidade de projeto de vida, tutoria, excelência acadêmica e protagonismo. Pessoal, se pedagogia da presença está funcionando, não tem disciplina na escola. Tá? Não tem bagunça. As maturidades estão melhorando. Então, desculpa, pedagogia da presença funcionando, junto com a educação interdimensional funcionando, junto com 4 pilares funcionando, a escola vai embora, buscando sucesso. E começa com pedagogia da presença, pessoal. Tá? Agora, outra pergunta. Qual a relação que existe entre pedagogia e tutoria? A relação é uma das mais íntimas que tem no programa. Porque pedagogia da presença junto com educação interdimensional são os 2 principais instrumentos do tutor, para atuar como tutor. O tutor, para ser bom, ele tem que conhecer bastante pedagogia da presença e educação interdimensional, principalmente, que são os 2 primeiros princípios do programa. São os 2 principais instrumentos de trabalho do tutor. Agora, lembrando, o tutor é professor. Todo tutor é professor. Então, também para o professor, pedagogia da presença e educação interdimensional são os 2 principais instrumentos do professor, do tutor. Por quê? Porque é ele que tem que gerenciar a cumprir o seu primeiro quadrado, que é gestão em sala de aula ou gestão da tutoria, sustentado pelos 4 pilares, pelos princípios e premissas. Então, a relação é direta. O tutor bom estudou e aplica bem pedagogia da presença e educação interdimensional. O tutor que não sabe o que faz direito ainda, ele não sabe o que é pedagogia da presença e educação interdimensional. Tá? Como trabalhar os valores e princípios articulados com as cobranças, resultados das avaliações internas? Primeiro, né, nós estamos falando da base do programa, dos princípios do programa. Excelência acadêmica, pessoal, está lá na frente ainda. Antes de chegar em excelência acadêmica, junto com a excelência acadêmica, tem que ter o quê? Também tutoria. Né? Então, os resultados das avaliações virão depois, tendo essa base construída. O que a gente vê bastante nas escolas é se cobra bastante o resultado de excelência acadêmica e a tutoria e pedagogia da presença não é considerado. O menino vai procurar estudar, aprender, se ele tiver uma boa tutoria, uma boa pedagogia da presença sendo aplicada. Por exemplo, você está vendo hoje, nessa fase aqui agora, busca ativa de aulas de matemática, busca ativa de aula de português. Cara, eu vou antecipar alguma coisa de tutoria aqui, mas o que você vê nas escolas? O que você vê numa escola que a busca ativa de matemática está em 70%, 80% de participação, até 90% de participação? Sabe por quê? Porque o tutor está atuando antes. É o tutor ligando para o tutorado, para o aluno, trabalhando pedagogia da presença, educação interdimensional, projeto de vida e protagonismo, sonho, etc. Como é que você está, rapaz? Acolhendo o menino por telefone, acolhendo o menino pelo WhatsApp, e falando, você não vai participar da aula de matemática? Né? Então, existe 2 formas de atuação principal nesse momento, que é a tutoria. A tutoria tem que vir antes da busca ativa de matemática e português, ou de outra disciplina. Então, tem aquela busca ativa proativa, né? Que é proativa, o que é? O tutor conversar antes com todos os seus tutorandos para fazê-lo participar das aulas de matemática, português, etc. A reativa. O professor de matemática anota quem não participou da aula, avisa os tutores procuram os alunos que não participaram para, com pedagogia da presença e educação interdimensional, atuarem
O menino falando de projeto de vida, falando de protagonismo, que é nessa hora que ele precisa ser forte, que ele vai avançar, que ele vai conquistar o projeto de vida. Então, proativa é entrar em contato antes, reativa é entrar em contato depois. E o vice-diretor e o diretor, peguem a lista dos alunos que estão participando de todas as aulas de matemática e português, principalmente, e verifique quem são os tutores, para dar os parabéns para quem está fazendo os alunos participarem das aulas de português e matemática. E anotem os alunos que nunca estão participando e vê quem são os tutores, para ajudar esse tutor a ajudar um aluno. Então, pedagogia da presença, pessoal, é o principal instrumento, junto com a educação interdimensional, tanto do tutor como do professor, e do professor, do diretor para com os alunos e também para com os educadores, porque pedagogia da presença e educação interdimensional também é aplicável para o adulto, não é só para o adolescente, para o estudante. Tá? Ok? Super ok, Guzo. E temos muitas interações no chat. Por isso mesmo eu já passo a palavra para a Valdete, de São José dos Campos. Valdete, que saudade. Que lindo ver o seu rostinho na tela. Um beijo grande. Passo a palavra a você. Muito obrigada, meu querido. Saudade de você. Muito bom vê-lo também. Boa tarde a todos, aos organizadores e àqueles que estão aqui conosco nessa tarde para compartilhar aí tantos saberes. Na verdade, Guzo, muitos elogios, dizendo que a live está excelente, está muito clara, você está sendo muito objetivo, está sendo muito esclarecedor a todos. E aí nós buscamos aqui alguns comentários que são bem interessantes. A professora Michele Miragaia disse que é muito importante ouvir o aluno, pois com essa atitude ele se sente sempre muito acolhido. O professor Tiago Rocha relaciona também a tutoria com buscativa. Ele diz que se tiver uma boa tutoria, com certeza o número de alunos que entrarão no buscativa vai diminuir muito, sensivelmente. E, para concluir, a professora Hermínia Mesquita faz a seguinte questão. Qual o modelo de tutoria mais adequado para uma PEI de 7 horas? Como organizar essa tutoria numa PEI de 7 horas? Obrigada e passo a palavra. Organizar uma tutoria na PEI de 7 horas... na lógica e no modelo, é igualzinho uma escola de 9 horas. A diferença é que tem um pouco menos de tempo do aluno na escola. Uma grande discussão que tem sobre tutoria, o horário de tutoria, é que não tem um horário fixo na grade de tutoria. E pelo princípio do programa, a tutoria tem que fazer na hora que o aluno precisa. Não na hora que o professor pode e que o professor quer. Tutoria, principalmente aquela mais impactante, é quando o aluno precisa. Existe uma definição, no mínimo, que tem que fazer 2 tutorias a cada quinzena. 2 sessões. Né? Então, tem que fazer. Isso aí é a primeira coisa que tem que fazer. Definiu, é um combinado fazer 2 sessões de tutoria por quinzena, 2 por quinzena? Tem que fazer. Agora, em que momento? No momento que der. Porque você está no programa Ensino Integral, é isso para o que você veio. Você vai ter que fazer tutoria. Você veio sabendo que tem que fazer tutoria no horário que o aluno está na escola. Ou até fora da escola. Tá? Isso é um pré-requisito do programa Ensino Integral. Você tem que fazer tutoria, ponto. Em que espaço? Em qualquer espaço da escola. Em qual momento? Qualquer momento de escola que não seja ele tirado da sala de aula, porque... E eu já vejo isso, tem escola que tira o aluno da sala de aula para fazer tutoria. Não adianta, cara, você está dando um mau exemplo. Por quê? Você está tirando o menino de aprender uma coisa para você fazer tutoria. Claro que numa emergência, tudo bem, mas não pode ser corriqueiro. Tá? E outra coisa que também muitas escolas fazem é tutoria coletiva. Pode fazer tutoria coletiva sim, é legal, bacana, mas desde que a individual esteja funcionando.
não pode fazer exclusivamente tutoria coletiva, porque não é isso que o programa estabelece. Tutoria é individual. Quer fazer coletiva, faça, desde que funcione a individual. Em qual momento? Na hora de almoço? Na hora do almoço, se precisar. A outra coisa que o pessoal se preocupa bastante, né? Pessoal, tem o Zezinho que está muito necessitado. 2 por quinzena é pouco. Às vezes tem que ser mais. Agora, tem o Maximiliano, que já é autônomo, já é competente. Você precisa de 2 minutos de tutoria com ele. Então, tem aquele aluno que precisa mais, você pode aumentar a frequência, aumentar o tempo. E tem aquele aluno que precisa pouco, que você pode manter a frequência, mas o tempo, 2 minutos. Tá? Então, pessoal, a tutoria, eu falo sempre, o tutor é o principal responsável pelo sucesso do aluno. Porque é o único que tem com o aluno uma relação de 1 para 1, para tratar quase tudo do aluno. Então, o tutor é o principal responsável no individual para o sucesso do aluno. Aí, o diretor é o maior responsável na escola. E o professor, ele é, depois do tutor, o segundo responsável, por quê? Porque é o que fica mais tempo com o aluno, só que numa relação de 1 para 35. Tá? Então, a tutoria na escola de 7 horas é igualzinha na escola de 9 horas, com um período um pouquinho mais curto de tempo, mas é a mesma coisa.